Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um Encontro PLD. Gostaria de fazer alguns combinados sobre a questão de qualquer dúvida que tiver, enviar ao chat, lembrando de pôr para todos os membros da equipe. E para dar andamento ao nosso evento, eu convido o nosso gerente de preços, Humberto Alencar. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos aqui para o encontro do PLD, agora realizado aqui em meados do mês de julho. É só pegar aqui o laser pointer, aí a gente já dá início aqui à apresentação. Beleza. Bom, como a Lilian já comentou, né, quaisquer dúvidas aí durante o encontro do PLD, ela pode ser encaminhada através do bate-papo aqui do Webex, né? A gente só pede que na hora de enviar, ela seja enviada para todos os membros de equipe, né? Ou se alguém tiver alguma dificuldade para utilizar o bate-papo, ele pode ser também encaminhado para preco@cce.org.br. Quaisquer dúvidas, né, que não forem relacionadas ao evento, ou as informações aqui do evento, é, pode ser encaminhada através do chat, ou desculpa, do e-mail atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 88 881 2233. Relembrando, né, o objetivo desse nosso encontro é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD, publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de modelos, estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestões para aperfeiçoamento deste evento e dos boletins e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Então, a gente deixa aqui a nossa agenda, né, do dia de hoje. A gente só deu uma organizada aqui, porque a gente está trazendo também alguns, né, os resultados ali, principalmente em termos de PLD, em relação aos aprimoramentos aprovados para o ano que vem, né, o processo Sombra, que está sendo realizado e divulgado mensalmente, com o horizonte, né, desde janeiro de 22. E vai acompanhar aí, né, os próximos meses até o final do ano. Então, a gente deslocou o histórico do PLD aqui para a segunda parte, aquele que a gente já mostrava aqui no andamento do PLD, e a gente trouxe, né, uma vez que nesse momento a gente está fazendo a reunião na época que a gente realmente espera, né, de ser uma semana antes do PMO. Então, a gente conseguiu trazer também a atualização da projeção preliminar aqui, no qual a gente está apresentando os 5 cenários de vazões, né, considerando o limite inferior, limite superior e o valor esperado, e também, né, 2 cenários ali, no qual basicamente a gente tenta manter uma porcentagem do MLT que vem sendo realizado aí nos últimos meses, e uma sensibilidade também para um cenário um pouquinho pior ali em termos dos mercados sudeste. E por fim, a gente fala então em relação à data dos próximos encontros. Então, passo a palavra agora então para a Fernanda, para ela indicar aqui as questões associadas aos pontos de destaque. Só passar o controle para você aqui. Pronto. Ok, obrigada, Humberto. Então, passando aqui para os pontos de destaques. Deixa eu mudar aqui o slide. Achei. Então, aqui a gente cresce primeiro com relação aos FTs. Aqui, a FT New Wave, a gente tem, então, que atualmente a gente está com a versão 28 em uso, e a gente teve que a versão 28.0.3 foi validada na última reunião da FT. Essa versão, ela contém as seguintes correções, que é o tratamento de exceções ocorridas na biblioteca de solução COIN, uma implementação que ela permite utilizar o corte de histórico junto com a metodologia PAR-PA, e o tratamento na abertura de arquivos binários utilizados para simulação final. Como consequência disso, então, os coordenadores da FT enviaram a carta ANEL como correção de erro. Desse modo, então, esse modelo ele vai ser validado como versão 28.0.3 mesmo, devido à correção do erro, e ele poderá ser usado a partir do PMO de agosto.
Com relação ao FT Decomp, a versão em uso é 31 e ainda não é início de... não há previsão de início da próxima FT. Em relação ao FT de VASP também não tem início, não tem previsão de início da próxima FT, e a versão em uso é a 9. E aqui, por último, com relação ao FTD 100, a versão atualmente em uso é 19.0.24.3, e a versão em validação é 19.0.31, e tem uma reunião já agendada para o dia 21/7, que é amanhã às 2 horas, e os coordenadores da FTD 100 já enviaram o convite. Se alguém não recebeu, pode mandar um e-mail para a gente que a gente encaminha o convite. Aqui, com relação ao GT Metodologia, a gente traz aqui informação de que foi fechada a consulta pública número 128, que era sobre os temas propostos pela CEPAMP para os próximos ciclos de atividades. Quem quiser ter acesso às contribuições, elas estão disponíveis lá no site do Ministério, onde foi aberta a consulta pública. E a gente tem aqui, então, a previsão de divulgação do cronograma do ciclo de atividades no dia 31 de agosto. As informações sobre o GT Metodologia a gente costuma mandar por e-mail para todos os agentes. Para quem não tiver inscrito e quiser se inscrever, é só mandar aqui um e-mail para o gtmet.cepamp.cce.org.br. Passando aqui agora para os próximos pontos de destaque relacionados ao CTPM e ao PLD. A gente teve que ocorreu, então, na semana passada, no dia 15/7, a quarta reunião com os agentes do GT de cenários hidrológicos. Essa reunião ela contou com a apresentação de trabalhos feitos pelas universidades, e ela vai estar disponível depois aqui no site do CTPM-PLD para quem não conseguiu assistir ela. Aqui agora falando dos próximos eventos que vão ocorrer, a gente tem que amanhã também, às 10 horas da manhã, vai ter a quinta reunião com os agentes do GT-MMGD. O convite também já foi enviado por e-mail. Aqui a gente traz também para quem quiser já o link para a reunião e a senha. E quem quiser ter acesso aos materiais também pode entrar no site do CTPM-PLD, que lá vai conseguir acessar os materiais antigos do grupo. Que com relação ao GT de dados hidrometeorológicos, a gente avisou que no último encontro do PLD, realizado dia 27/6, que a gente ia começar a usar a partir do PMO de agosto esses outros métodos aqui de propagação de vazões, que é o masking, o todinho e a equinozação por defasagem linear. O método SAR ele já havia sido aprovado anteriormente, né? E aqui a gente só traz que a gente apresentou para a comissão deliberativa no dia 15/7 e foi aprovado esse método. Então, aqui é só para reafirmar que agora, em julho, está sendo realizada a Operação Sombra e em agosto vai entrar, então, a operação esses métodos. E aí, então, aqui a gente também traz a informação de que vai ocorrer a sexta reunião com os agentes do GT de dados higrometeorológicos, vai ocorrer no dia 22, às 10 horas da manhã. E aí, aqui também tem o link da reunião. E aqui, outro evento que vai ocorrer é a 8ª reunião com os agentes da FT Previcarga D100, que vai ser aqui no dia 27/6, às 16 horas. E também já foi enviado o convite, então aqui a gente já consegue trazer para vocês o link e a senha da reunião. Da parte de pontos de destaque era isso. Calma aí, as hambúrgueres já te passo. Pronto. Recebi aqui. Obrigado, Fernanda. Nada. Só se travar um pouco aqui o meu áudio, só me avisar que eu fecho a câmera. Pode deixar, Zambuja. Obrigado. Dando continuidade aqui na apresentação, a gente vai entrar agora na parte do cenário hidrometeorológico. Falando aqui inicialmente das chuvas verificadas nas 2 primeiras semanas operativas do mês de julho. Aqui à esquerda a gente traz as chuvas acumuladas para essas 2 primeiras semanas operativas. À direita, uma anomalia, o quanto esses volumes estão acima ou abaixo da média histórica.
O que fica bem evidente aqui, os mapas por si só já deixam bem claro a ausência de chuvas expressivas aqui nas principais bacias do Sim, somente algumas chuvas aqui na semana 2 na costa leste da região nordeste, aqui um cenário que impacta muito mais em termos de carga do que a afluência nas principais bacias do Sim, e refletido essas informações em termos quantitativos do que foi previsto e efetivamente verificado em cada uma das revisões dessa semana 1 e 2, fica bem evidente que eram esperadas chuvas reduzidas, conforme a gente verificou. Rebatendo essas informações em termos de ENA, aqui a gente traz as revisões 0 e 1 para cada um dos supermercados em termos de semana operativa. A linha cinza indica o projetado no início do mês, na revisão 0, e em laranja aqui, a atualização da revisão 1. Fica bem claro aqui que nós tivemos, com exceção do Nordeste, uma expectativa de redução da ENA para o mês em todos os supermercados, que no Nordeste um valor pouco, um desvio marginal para cima, mas a tendência foi de queda, da revisão para a revisão 2. A gente aponta que o desvio mais significativo foi no supermercado Sul, com essa redução aqui de quase 2 GB ante ao que foi previsto no início do mês. Isso fica bem evidente aqui na semana 3, a gente relembra que isso aqui são por semanas operativas, a primeira semana se encerrou no dia 1º, ou seja, só pega um valor mais elevado aqui dessa primeira semana, refletindo as chuvas significativas que nós verificamos no final do mês anterior, final de junho, mas a queda mais significativa foi aqui no Sul, e apontando aqui essa semana 3, muito impactado pela atualização do SMAP ante ao que estava sendo previsto anteriormente aqui na revisão 0 pelo Previvas, com essa queda de mais ou menos 4 GB. Com relação à terceira semana operativa, a gente faz aqui aquele mesmo exercício do primeiro slide, o volume de chuva acumulada, enquanto elas estiveram acima ou abaixo da média histórica. Dessa vez aqui pelo gráfico, lembrando que o previsto está aqui em amarelo e o azul a revisão. Nós tivemos uma frustração na expectativa das chuvas das principais bacias do Mercado Sul, Uruguai e Iguaçu, e também no Baixo Paraná, no Sudeste, mas tivemos os maiores volumes de chuva ainda aqui nas bacias do Rio Jacuí, Itajaí, Capivari, beneficiando em uma menor representatividade dessas bacias o Submercado Sul. Mas a gente aponta aqui que as chuvas no Sudeste da América do Sul ocorreram com volumes até acima da média histórica, mas não ocorreram deslocadas ao sul da nossa área de interesse, que seriam aqui as cabeceiras do Rio Uruguai e Iguaçu, onde a gente costuma ter chuva nessa época do ano. Essas informações em termos de ENA, agora nós incluímos aqui a revisão 2 em verde. A gente chama aqui a atenção, novamente a gente teve uma redução no Nordeste, no Norte, perdão, uma redução no Sudeste. Norte ainda com uma perspectiva de elevação ante a revisão 1, o valor marginal, mas para o Sul nós tivemos uma expectativa mais otimista, com esses acréscimos dado a atualização da previsão do SMAP ante ao Previvas para as semanas, principalmente 4, e muito possivelmente refletindo na semana 5, saltando aqui de 88% para 114% da MLT, um valor de aproximadamente 2,9 gigawatts médios no mês. Aqui, essa unidade aqui é megawatt médio, é 2.884 megawatts médios. Depois a gente ajusta essa legenda aqui na hora de subir. E aqui, para ter uma ideia do impacto por semana operativa, isso aqui seria o crescimento ante a revisão 1 na semana 4 e na semana 5 no Submercado Sul. Agora trazendo aqui a expectativa das chuvas previstas para as semanas 4 e 5. Isso aqui a gente traz projetado na revisão 2 para a semana 4 e a revisão 3, o que foi revisto para a semana 4. Pelo tom de cor aqui, nós vimos que na revisão 2, bem como a gente verificou no gráfico de ENA anteriormente, a gente estava com uma expectativa mais otimista nas principais bacias do Submercado Sul. Quando chegou na revisão 2, esses valores frustraram, vieram abaixo do que a previsão anterior indicava. E a revisão 3 para a semana 5 também indica um cenário pessimista de chuva. E aqui na semana 4 a gente teve, lembrando que aqui o amarelo é o previsto na revisão 2 e a revisão 3 veio com um valor de acumulado inferior, bem como o mapa que nos indica. E a tendência de chuvas reduzidas foi mantida para a semana 5. Novamente aqui em termos de ENA, por semana operativa, foi inclusa aqui em azul a linha da revisão 3 e a expectativa para o mês aqui ao lado. E na revisão 3 nós tivemos a expectativa de redução de ENA em todos os supermercados. E
valor mais significativo, dada aquela frustração das chuvas da semana 4, como a gente falou anteriormente, e rebatendo ainda na semana 5, a gente teve essa queda mais significativa de 3.418 megawatts médios na expectativa do mês para o Submercado Sul, saltando aqui de 114% para 83% da MLT. Dada essa última previsão da revisão 3, feita na última quinta-feira, a gente traz aqui, atualizando em termos mensais para cada um dos submercados, os valores de ENA, só ilustrando aqui o que tem em cada um desses gráficos. Em amarelo, a gente tem a nossa mínima mensal do histórico, considerando 31 de 2021. Em azul mais escuro, a gente tem a nossa MLT. Em laranja, com os valores percentuais, a gente tem os valores efetivamente verificados em 2022, o ano vigente. Em azul mais claro, a última revisão, referente aqui ao mês de julho. E para termos um comparativo com a nossa situação imediatamente no ano anterior, 2021, a gente traz em cinza o verificado no ano anterior. A gente relembra aqui que nós tivemos o início de ano com ENAs expressivas da região norte, cenário que foi verificado desde os últimos meses de 2021, com essa tendência de valores acima da MLT, com a queda acompanhando já a média histórica entre os meses de abril a maio, já performando desde maio com valores abaixo da MLT, com essa expectativa de 83% para julho, dada a revisão 3. Se esse valor de 83% se confirme, esse seria o 20º pior julho no histórico para o Submercado Norte. Mesma análise para o Nordeste, comportamento semelhante no início do ano, com a queda, bem como o comportamento histórico nos indica. E aqui com uma expectativa de fechar o julho com 74% da MLT. Caso esse 74% se confirme, seria o 22º pior julho do histórico do Submercado Nordeste. No Sudeste, nós também iniciamos o ano com valores acima da MLT, lembrando que nós tivemos um início de período úmido dentro da normalidade a partir da segunda quinzena do mês de outubro. Tivemos um último mês com chuvas significativas na metade norte, nordeste e central do país. Tivemos com ENAs um cenário hidrológico favorável desde o final de 2021 e tivemos um início de ano com volumes elevados de precipitação e, consequentemente, aqui também de vazões. E a partir do mês de março já começamos a ter valores abaixo da MLT, tendo essa queda aqui saltando de 108% da MLT em fevereiro para 76% em março, e seguindo nessa tendência de histórico de redução e chegando aqui em julho com 65% da MLT projetado na revisão 3. Caso esse 65% se confirme, será o segundo pior julho do histórico para o Submercado Sudeste. A gente relembra que a nossa linha cinza, que foi o nosso verificado em 2021, ela é o pior do histórico para o Sudeste aqui nos meses de julho, agosto e setembro. A gente está no segundo pior em julho aqui no Sudeste, melhor do que imediatamente o ano anterior. Já para o Sul, dado aquele cenário de laninha que está configurado desde o último trimestre do ano passado, a gente veio com escassez de precipitação e, consequentemente, também de ENA do nosso cenário hidrológico pior no início do ano, vindo com valores entre 38% e 33% da MLT em janeiro e fevereiro. Tivemos um acréscimo, episódios de chuvas expressivos na região sul, que teve essa tendência, que acabou impactando essa tendência de acréscimo, chegando aqui em junho em 233% da MLT no sul. Mas já dado essas chuvas que nós destacamos anteriormente, principalmente nas duas primeiras semanas operativas, e esse cenário vem sendo mantido até essa expectativa ruim para a semana 5, em termos de precipitação, a gente vem verificando essa queda em termos de ENA entre o mês de junho e julho, passando aqui de 233% para 83% de MLT. Em termos de ranking, ocupando aqui um valor intermediário dentro da nossa janela do nosso histórico, sendo o 45º melhor sul do histórico no mês de julho. Em termos gerais aqui para o SIM, dada essa revisão 3, esperado um valor de 32.876 megawatts médios para o SIM, que representa 72% da MLT, e caso se confirme, será o 9º pior julho do SIM em termos históricos de ENA. Agora fazendo um exercício ainda semelhante, só que aqui agora a gente considera a ENA no SIM acumulada entre outubro de 21 e julho deste ano, considerando a revisão 3. Aqui nós ranqueamos para essa janela todo o histórico, os valores maiores e até os piores valores de ENA médio para esse período. E aqui a gente traz uma média
justamente dessa janela de tempo, entre outubro e julho. A gente aponta aqui que este nosso ano, indicado aqui em verde, nós estamos numa faixa intermediária aqui do histórico, ocupando o 42º melhor do histórico, e com 99% da MLT, ou seja, 1% abaixo dessa linha, um valor que representa 1.168 megawatts médios. Fazendo um comparativo imediatamente com o ano anterior, um ano bem ruim, em termos de hidrologia, a gente aponta que, né, para essa janela, o 2020, 2021 é o pior do histórico, com quase 26 gigawatts médios abaixo dessa linha que representa o histórico desse período. Ou seja, o cenário é acumulado muito melhor do que nós verificamos imediatamente no período anterior. Agora, falando um pouco da expectativa de prestação prevista, aqui a gente traz chuva prevista acumulada até 15 dias à frente. Este aqui, previsão que pega um período de 21 de julho até 4 de agosto, ou seja, uma janela de boa parte da primeira semana operativa do mês de agosto. E o que fica bem evidente aqui no acumulado é uma ausência de chuvas significativas nas principais bacias do SIM nos próximos 15 dias. Dentro desse período, que pega até boa parte da primeira semana operativa, os maiores volumes devem estar concentrados no extremo sul, podendo beneficiar bacias como do Rio Jacuí, Guaíba, que tem uma importância secundária em termos de ENA e armazenamento para o submercado sul, muito aquém do peso de uma chuva que beneficiaria de maneira mais expressiva as bacias do Rio Uruguai e Iguaçu. Ou seja, para os próximos 15 dias, a gente está manter esse cenário pessimista de acumulado de precipitação. Rebatendo essas informações em termos numéricos, aqui a gente traz para as últimas 2 semanas do mês de julho e uma expectativa para a primeira semana do mês de agosto. Essas são chuvas previstas considerando a metodologia oficial, o PMED, considerando os 3 modelos de previsão, CMWF, ETA e GFS, e o verificado para essa nossa semana vigente, semana 4, considera o PSAT também de hoje. Lembrando aqui que o amarelo foi o previsto, em azul uma revisão, fica bem claro que a gente ainda está, para essa nossa semana vigente, a gente espera ainda uma frustração em termos de acumulado de chuva nas bacias do sul do país. Para a semana 5, atualizando a revisão 3, mantém esse cenário pessimista de chuva, um desvio marginal para baixo, mas mantém ainda essa previsão de ausência de chuvas expressivas nas principais bacias do SIM. E para a semana 1, destacando que essa previsão só pega até o dia 3, considerando a metodologia oficial do PMED, com os 14 dias previstos com remoção de viés, só pega até o dia 3, faltando o dia 4 e 5 para fechar a semana 1. Mas esse acumulado nesse período de 5 dias da primeira semana mantém esse cenário de chuvas reduzidas, bem como os mapas anteriores que nós mostramos no slide anterior estavam nos indicando. Agora, antes de entrar na parte da carga, falar um pouco das temperaturas observadas ao longo do mês de julho. Aqui a gente traz uma anomalia de temperaturas mínimas à esquerda e máximas à direita, na parte esquerda do painel da semana 1, na parte direita referente à semana 2. Fica bem claro aqui que para a semana 1 nós tivemos, em termos de temperatura mínima, elas igual ou abaixo da média na maior parte do Brasil, e as máximas dentro da média ou ligeiramente acima, principalmente no sudeste e parte central. Isso muito impactado ainda pelo avanço da massa de ar frio, chuvas da última semana de junho, mas já a partir da semana 2 a gente chama atenção aqui para as anomalias de temperatura máxima. Nós estamos tendo um mês de julho com temperaturas acima do que a gente espera para o período, principalmente em termos de máximos. Aqui, tanto para o sul quanto os principais centros consumidores do sudeste e grande parte central do país. O nordeste, dado aquele cenário de chuvas que a gente verificou no início da apresentação, segue com temperaturas igual ou até abaixo da normalidade, mas a gente aponta aqui essa semana 2 com temperaturas bem elevadas em termos médios por semana operativa. Para a semana 3, a nossa semana que se iniciou a semana anterior, do dia 9 ao 15, mantém esse cenário com temperaturas bem acima do que a gente espera em termos históricos para o mês de julho, perdão. E aqui a gente traz um material que a gente atualiza diariamente no Informa CCE, com temperatura diária prevista,
A gente traz aqui temperatura mínima do dia, a máxima e o índice de calor, que a gente calcula a partir das informações de umidade relativa. E aqui a gente traz os principais centros consumidores de cada um dos supermercados e a gente aponta aqui que, embora essas temperaturas estejam elevadas, nós eventualmente estamos tendo passagem de frentes frias ao sul, atingindo até parte do sudeste, mas a gente nota que as temperaturas elas têm apresentado uma queda, mas rapidamente têm se elevado novamente para valores acima do que a gente espera no período, por isso nós estamos com aquela característica que nós mostramos nos mapas anteriores, com tom de cor quente predominando para a maior parte do Brasil. Para São Paulo, tem essa tendência aqui para os próximos, estamos no dia 20, tivemos uma queda de temperatura no dia 18, 19, mas já está com uma tendência rápida de elevação e mantendo os valores acima do que a gente espera para o período. Agora, para dar continuidade na apresentação, falando da análise e complemento da carga, eu vou passar a palavra para a Geisa. Deixa eu só pegar o... Apareceu aí? Apareceu. Boa tarde. Vou falar agora da carga, da carga de julho de 22. Da revisão 2, a gente pode observar, né, da revisão 1 em diante, que a projeção de carga, o PMO, ela se manteve relativamente estável, sem grandes alterações. Da revisão 1 da revisão 2 para a revisão 3, a previsão ela foi reduzida em 36 megawatts médios, essencialmente devido a alterações na revisões da previsão de carga no submercado norte e no submercado sul, como eu mostrei mais à frente. Com isso, a carga de julho de 22 com relação a junho de 21, ela estaria crescendo 1,2%, então aumentando 768 megawatts médios. Sob o ponto de vista econômico, né, os impactos das questões econômicas na carga, a gente tem um ambiente econômico bastante favorável, onde você tem o aumento da atividade no setor industrial, tá? E a manutenção de uma tendência altista do setor de serviços. Com a aprovação da PEC, né, 01 de 22, vão entrar mais moeda na economia, né? Então isso tende a tornar a economia mais dinâmica e isso provavelmente vai ter um impacto positivo na carga. Com relação ao submercado sudeste, as previsões elas se mantiveram também efetivamente estáveis, é um submercado que impacta bastante no resultado do SIM, tá? E aí da revisão 2 para a revisão 3, a carga ela foi aumentada somente a 76 megawatts médios, um aumento marginal, devido ao aumento de carga na terceira, da carga realizada na terceira semana, muito devido a temperaturas menos, porém mais altas do que as esperadas. Como o comportamento climático considerado nas previsões está se realizando, para as demais semanas não houveram alterações na previsão da carga. Com isso, a carga de submercado ela cresce 2,3% de julho de 22 para 21. O submercado sul, na última semana, as temperaturas realizadas elas foram bem mais amenas do que o esperado, então a carga ela foi revista devido à entrada de frentes frias, e aí a carga ela foi revista a menor em 167 megawatts médios da revisão 2 para a revisão 3. Como se espera que nas demais semanas tenham entradas de frentes frias também nesse submercado, e as temperaturas caiam, mas não o suficiente para que o aquecimento seja acionado, então a carga ela tende a diminuir. Nas demais semanas, por isso, houve uma revisão da carga no PMO para as 3 próximas semanas. Com isso, a carga desse submercado ela vai se manter relativamente estável, ela vai decrescer somente 0,1% de julho de 22 com relação a julho de 21, e que corresponde a uma redução na carga marginal de 17 megawatts médios. Com relação ao submercado Nordeste, da revisão 2 para a revisão 3,
o ajuste foi marginal da carga, de 16 megawatts médios somente, visto que a carga realizada na terceira semana teve bem alinhado junto com a previsão e as premissas consideradas nos modelos estão bem alinhadas. Por isso, para as próximas 3 semanas, a previsão da carga ela não foi alterada. Ainda assim, a carga desse submercado ela decresce com relação a julho de 21 em 3,2%, que corresponde a uma redução na carga de 347 megawatts. Com relação ao submercado norte, na última semana, a carga do Amazonas ela aumentou bastante devido ao aumento de temperatura, redução de precipitação, e houve um aumento de 106 megawatts médios na carga do Amazonas, e aí que é responsável por boa parte da diferença na carga realizada nessa semana. E aí, com isso, foram feitas, né, correções marginais nas previsões de carga para as demais semanas. Com isso, a carga da revisão 2 para a revisão 3 ela foi alterada, né, aumentada em 39 megawatts médios, e a carga desse submercado ela vai crescer de julho de 22 com relação a julho de 21, espera-se que ela cresça 4,6%, o que corresponde ao aumento de 274 megawatts médios na carga. Dando uma visão geral da carga realizada e projetada para o SIM, o que se observa, tem alguns pontos que merecem destaque. O primeiro é que a carga do PMO, projetada no PMO, ela tem uma diferença de aproximadamente 0,6 gigawatts médios a menor, né, com relação à carga prevista na primeira revisão quadrimestral, tá? E com isso, com relação ao período outro ponto de merece destaque é o crescimento da carga, né, do período de janeiro a julho de 22, com relação ao mesmo período do ano anterior, está crescendo aproximadamente 1%. E percentualmente, a diferença, né, entre a carga projetada na primeira revisão e a carga que vem sendo realizada no PMO, que se espera que se realize, tem uma diferença percentual de 0,8%. Diferente das outras edições, o Banco Central ele voltou a apresentar o relatório Focus, né, divulgar o relatório Focus, depois de algumas semanas sem apresentar o mesmo. E aí o que se observa, tem alguns pontos que merecem destaque sobre as perspectivas econômicas no mercado. O primeiro deles é o aumento da expectativa, né, melhor da expectativa de crescimento do PIB. Hoje o mercado espera que o PIB cresça em torno de 1,75%. Outro ponto que merece, com relação à taxa de juros, se tem uma estabilidade, efetivamente uma expectativa que na próxima reunião do Copom a taxa de juros seja aumentada para 13,75%, e o mercado ele já começa a entender também os impactos das medidas tomadas pelo governo para retirada de impostos de serviços considerados essenciais. Isso já se reflete na expectativa de inflação. A expectativa de inflação para 2022 ela tem reduzido tanto de IPCA quanto de GPM. Um ponto que merece destaque é a expectativa de um crescimento para 2023 do PIB mais baixo, em torno de 0,5%. Agora eu vou passar o controle para o Humberto, para ele falar da previsibilidade do cálculo TLD. Agora. Passou para você, Humberto, o controle? Oi, Geisa, obrigado. Passou sim. Deixa eu só colocar o laser pointer aqui. Pronto. Beleza. Bom, em relação à previsibilidade para o cálculo PLD,
né, utilizando agora nesse PMO de julho, a modelagem de Roraima. A gente já avisou no PMO até de junho que essa modelagem não ia ser realizada e confirmou depois, né, no encontro do PLD, uma vez que ela foi realizada após a data limite para consideração para o PMO de julho, e, portanto, né, a partir desse PMO de agosto, aí sim, né, dado essa previsibilidade que já foi dada, a CCE vai modelar de maneira conjunta ao que o ONS vem modelando. Então, só relembrando, né, então foi indicado lá no PMO de junho pelo ONS a modelagem, a partir do PMO de julho o ONS passou a fazer essa modelagem, e agora no PMO de agosto a CCE vai seguir o ONS considerando todas aquelas questões, né, de consideração das usinas, a alteração da carga e a de usinas não simuladas também, que contempla lá pelo menos uma usina não simulada, se eu não me engano, uma PCH ali da região de Roraima. Só passar o próximo slide. A gente só relembra, então, as datas limites aqui com base na Resolução 22 de 2021. Então, para o PMO de agosto, né, que vai ser realizado aí no dia 29 de julho, 28 e 29 de julho, a data limite, né, foi do dia 29 de junho. E para o PMO de setembro de 2022, né, uma vez que a realização dele será nos dias 25 e 26 de agosto, então a data limite é na próxima terça-feira, dia 26 de julho, para essas considerações que não são referentes a correções, atualização com calendário predefinido, conforme a regulação da ANEEL. Então, o que tinha para apresentar era essa questão, e já passo a palavra aqui para a Lanai, para ela comentar em relação ao comportamento do modelo DECOMP, aí para essas semanas operativas, que teve depois da última reunião do encontro do PLD. Obrigada, Alberto. Acho que eu já estou com o controle da apresentação. Então, a gente já pode começar. Então, a gente inicia falando um pouco a respeito do comportamento do preço do PLD para o submercado Sudeste / Centro-Oeste. E aqui na curva, a gente traz as médias mensais do PLD para os primeiros meses, né, do ano de 2022 e traz as médias semanais para as semanas operativas de julho de 2022. Então, o que a gente pode destacar aqui de importante é que nessas semanas operativas de julho de 2022, o PLD, o preço médio semanal, começou a apresentar uma tendência de crescimento, o que vem contrastando com o que a gente observou para os primeiros meses do ano de 2022, em que o PLD permaneceu no piso desde fevereiro, né, sendo valorado em R$ 55,7 por megawatt-hora, permaneceu nesse valor até maio de 2022. Em julho, a gente teve alguns casos pontuais, algumas horas em que ele saiu do piso, levando essa média, né, de julho de 2022 para o valor de R$ 55,71 por megawatt-hora, e a partir de julho de 2022, ele vem apresentando essa nova tendência de crescimento que pode ser justificada pelas condições hidrometeorológicas mais recentes, como destacado pelo Azambuja anteriormente. Bom, a partir de agora a gente já entra na parte da análise do comportamento da função de custo futuro do modelo DECOMP, também para o mês de julho de 2022, com destaque para a segunda semana operativa. Nesse gráfico, a gente traz a decomposição dessa função de custo futuro e destaca quais são as principais variáveis que acabaram impactando na atualização do valor da função de custo futuro. Como destaque, a gente pontua as variáveis vazão e o armazenamento. Para o caso da vazão, a gente observa que a variação decorrente da atualização dessa variável ficou em torno de R$ 8,98 por megawatt-hora,
se a gente olhar essa tabelinha aqui ao lado, a gente vai conseguir entender um pouco o porquê disso ocorrer. Na tabela, a gente está destacando a variação da ENA mensal de julho de 2022. E essa variação ela foi calculada levando em consideração os dados da RV1 do DECOMP com relação à RV0 do DECOMP. Por exemplo, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente verifica que a variação de ENA em gigawatt médio ficou em menos 3,2, ou seja, uma variação negativa, que em pontos percentuais ficou em menos 7%. E, além disso, quando a gente abre por submercado, a gente tem como destaque o submercado sul, que foi, no caso, o maior contribuidor para essa variação negativa observada para o Sistema Interligado Nacional. No caso do sul, a variação ficou em menos 1,8 gigawatt médio e, em termos percentuais, ficou em menos 17%. Com relação a outro ponto de destaque, que a gente está demarcando aqui em vermelho, está relacionado ao impacto do armazenamento na atualização do valor da função de custo futuro. Quando a gente olha esse impacto, a gente percebe que a variação atrelada foi de R$ 0,81 por megawatt-hora. Para finalizar, a gente traz aqui na tabela uma comparação das médias da função de custo futuro do modelo DECOMP para a semana 1 de julho de 2022 e para a semana 2 de julho de 2022. Quando a gente faz a comparação desses valores por submercado, a gente observa que a variação percentual foi positiva, ou seja, aumento, e ficou em torno de 20%. Bom, nesse slide a gente traz em detalhes o comportamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional para a segunda semana de julho de 2022. Nessa comparação, a gente está, digamos que, colocando lado a lado, né, os valores que foram previstos, que ficou em torno de 73,9, em termos percentuais da EARM máxima, e quando a gente verifica o que foi realizado, observa-se que ficou no valor inferior ao que foi previsto, em 73,5%. Quando a gente abre por submercado, a gente observa aqui para o caso do Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e no Norte, a gente verificou variações negativas em megawatt-mês. E quando a gente entra para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente observa a contribuição de cada um desses submercados. Então, dando continuidade, agora a gente volta para o comportamento da função de custo futuro do modelo DECOMP, continuando na segunda semana operativa, e traz como destaque os fluxos de intercâmbio. Observando as imagens, a gente nota que para o caso de condição de carga pesada, carga média e carga leve, os limites de exportação não foram atingidos, então os valores da função de custo futuro do modelo DECOMP não desacoplaram entre os submercados. Além disso, a gente pontua que, para o caso da condição de carga pesada, a gente tem um valor de R$ 58,39 por megawatt-hora. Para a condição de carga média, esse valor foi para R$ 58,09 por megawatt-hora, enquanto que para a condição de carga leve ficou em R$ 57,59 por megawatt-hora. Isso para o caso de todos os subsistemas ou submercados. Bom, já nesse slide, a gente passa para a próxima semana operativa do mês de julho de 2022, que seria, no caso, a terceira semana. E, novamente, a gente entra na parte da decomposição da função de custo futuro do modelo DECOMP para conseguir identificar quais foram as variáveis que mais impactaram no valor dessa função de custo futuro. E, novamente, a gente traz como destaque as variáveis vazão e armazenamento. Para o caso da variável vazão, a gente observa que a atualização dela teve um impacto bastante pequeno, quase que marginal, em que a variação foi de menos R$0,10 por megawatt-hora. E aqui ao lado, a gente traz aquela tabela que dá uma noção de como é que foi a variação da ENA mensal
de julho de 2022, quando a gente faz esse cálculo utilizando os dados da RV2 em comparação com os dados da RV1. Então, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente observa que a variação de ENA em gigawatt médio ficou em 2,3 e em termos percentuais foi de 5% positivo. Quando a gente abre por submercado, a gente traz como destaque o caso do Submercado Sul, que apresentou uma variação de ENA em gigawatt médio de 2,9, enquanto que em pontos percentuais essa variação foi de 26%. Agora, entrando na questão do passo do armazenamento, a gente observa que a atualização dessa variável teve um impacto até maior do que a atualização das vazões, e a variação atrelada a essa variável foi de R$ 0,78 por megawatt-hora. Aí, novamente, a gente tem uma tabelinha aqui ao lado que resume uma comparação do valor da função de custo futuro do Decomp da semana anterior e compara com a semana que a gente está estudando, que no caso seria a semana 3. Então, para a semana anterior, a gente tinha um valor de função de custo futuro para o Sudeste, Sul, Nordeste e Norte em R$ 57,97 por megawatt-hora. Já para a terceira semana de julho, esse valor foi para 58,91, o que representa uma variação pequena, que ficou em torno de 1,62%. Bom, com relação ao armazenamento, aqui a gente traz uma comparação entre o que foi previsto em termos de armazenamento do Sistema Interligado Nacional para a semana 3 e o que foi realizado. Com relação à previsão, ela estava em 72,7%, enquanto que o realizado foi de 72,5%, ou seja, o realizado ficou abaixo do que foi previsto. Eu acabei de receber uma mensagem dizendo que não podem me ouvir. Você pode confirmar isso, Humberto? Está ouvindo? Então, vou dar continuidade. Desculpa, pessoal. Então, dando continuidade, a gente observa aqui que quando a gente abre esses valores de EARM, de variação, né, entre o que foi realizado e previsto por submercado, a gente observa a variação positiva para o caso do submercado Sudeste / Centro-Oeste, que ficou em torno de 206 megawatt-mês, enquanto que para os submercados Sul, Nordeste e Norte, a gente observa variações negativas. E quando a gente faz, digamos que a contabilização total da contribuição, tanto do Sudeste quanto dos outros submercados, a gente observa aqui, para o caso do Sistema Interligado Nacional, essa variação entre o que foi realizado e previsto ficou negativa, em menos 645 megawatt-mês. Bom, novamente aqui a gente traz o comportamento da função de custo futuro, mas agora focando no fluxo de intercâmbios. Então, quando a gente analisa a condição de carga pesada, condição de carga média e de condição de carga leve, a gente observa que em nenhum desses casos a gente teve, quer dizer, nos casos os limites de exportação não foram atingidos e os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados. Se a gente pontuar o caso da condição de carga pesada, a gente observa que o valor dessa função de custo futuro ficou em R$ 59,56 por megawatt-hora, para o caso de todos os submercados. Já na condição de carga média, o valor da função de custo futuro ficou em R$ 59,13 por megawatt-hora, enquanto que para a condição de carga leve, ela ficou em R$ 58,03 por megawatt-hora. Bom, entrando na quarta semana operativa do mês de julho de 2022, novamente a gente traz a decomposição da função de custo futuro do modelo Decomp para entender quais foram as variáveis que mais impactaram na atualização do valor da função de custo futuro. E, novamente, a gente traz como destaque os passos de vazão e os passos de armazenamento. Com relação ao passo de vazão, a gente observa que a variação atrelada a esse passo ficou em R$ 8,99 por megawatt-hora. E para entender um pouco mais o porquê dessa variação positiva e expressiva,
novamente a gente faz uso da nossa tabelinha em que a gente avalia a questão da atualização da ENA mensal para o mês de julho de 2022. Nesse caso, a gente está trazendo uma comparação da ENA mensal, utilizando os dados da RV3 em comparação com os dados da RV2, quer dizer, da ENA calculada com os dados da RV2. No caso do Sistema Interligado Nacional, a gente observa que a variação foi negativa, em torno de menos 4,1 gigawatt médio, e em pontos percentuais a variação foi de menos 9%. Já abrindo para os submercados, a gente destaca novamente o submercado sul, que está atrelado a uma variação de menos 3,5 gigawatt médio, enquanto que, em termos percentuais, essa variação foi bastante expressiva, sendo valorada em menos 31%. Bom, voltando para a nossa decomposição da função de custo futuro, a gente agora destaca a questão do armazenamento, que impactou a atualização do valor dessa função, mas não impactou tanto quanto a atualização das vazões o fez. No caso do armazenamento, a gente observa que a variação atrelada ficou em R$ 0,37 por megawatt-hora. Bom, agora a gente volta novamente a falar sobre o comportamento da função de custo futuro, visando na semana 4 de julho de 2022, onde a gente tem os valores de armazenamento que foram previstos para a semana 4, né, em vermelho, e o que foi realizado. Quando a gente faz a comparação dos valores, a gente observa que o realizado ficou abaixo do que foi previsto, no caso do Sistema Interligado Nacional. E quando a gente abre esses resultados por submercado, a gente observa que, para o caso do submercado Sudeste / Centro-Oeste, a variação foi de 0 megawatt mês. Para o caso do Sul, a gente teve uma variação positiva, né, de 158 megawatt mês. Para o caso dos submercados Nordeste e Norte, foram observadas variações negativas de menos 155 e menos 457 megawatt mês, respectivamente. Quando a gente faz a contabilização da contribuição de cada um dos submercados, a gente chega ao valor atrelado ao Sistema Interligado Nacional, que permaneceu em um valor negativo de menos 454 megawatt mês. Aí, novamente, voltando para a questão do fluxo de intercâmbio, agora a gente traz os resultados associados à semana 4 de julho de 2022. Para o caso das condições de carga pesada, de carga média e carga leve, os limites de exportação não foram atingidos e os valores da função de custo futuro do DECOMP não desacoplaram entre os submercados. Além disso, a gente tem custo futuro para a condição de carga pesada ficou em R$ 69,21 por megawatt-hora. Para o caso da condição de carga média, ficou em R$ 69,05 por megawatt-hora. E para o caso da condição de carga leve, ficou em R$ 67,32 por megawatt-hora. Nessa curva, a gente traz basicamente o empilhamento da contribuição das usinas não simuladas individualmente, da inflexibilidade do parque termoelétrico, da inflexibilidade das hidrelétricas ou do parque hidrelétrico e da oferta hidro e térmica. Além disso, a gente também traz a curva da carga. No cruzamento das curvas de oferta com a curva de demanda, a gente observa que o valor da água ficou em R$ 68,33 por megawatt-hora. Bom, agora a gente entra na questão da geração térmica com despacho antecipado para a quarta semana de julho de 2022. Na tabela, a gente traz uma indicação que, por exemplo, para o caso da usina da termoelétrica Santa Cruz Nova, existe uma indicação de despacho, né, para as semanas que vão do dia 6/8 até o dia 26/8, no valor de 44,5 megawatt médios, por questões de inflexibilidade. Além disso, a gente também verifica uma segunda indicação de despacho, né, que vai das semanas que iniciam do dia 27/8
até o dia 16/9, no valor de 109 megawatt médio, também por questões de inflexibilidade. Quanto às usinas Luiz Melo e Porto Sergipe, não existe uma indicação de despacho. Bom, e com isso eu passo a palavra para o Eduardo, dar continuidade à apresentação. Eu controle aqui, vídeo. Pegar só o laser aqui. Obrigado, Lanai. Vou continuar aqui a apresentação. Aqui a gente só, como a gente estava mostrando normalmente nos encontros, como está a variação dos combustíveis, né, que impacta diretamente o reajuste dos combustíveis. Então aqui eu mostro todo o histórico nos últimos anos, né, alguns pontos a gente também destaca aqui que contribuíram para essa variação do combustível. Então, pegando esses últimos trimestres, né, a gente consegue ver que realmente a gente tem uma subida, né, de alguns combustíveis, né. A gente pegando, né, agora olhando para esse último PMO, né, então vendo essa variação de maio e junho, a gente consegue ver que as cotações aqui, nesse caso que é a cotação na corinha laranja, a gente está falando do óleo diesel, está subindo, né, tem uma variação desse último mês de 11%, 11,1%. Também a gente compara, também a gente tem essa outra variação aqui, que essa curva verde, geral, também teve uma elevação de 13,2% em relação ao último mês. Aqui também a gente destaca o JKM também, que também teve essa elevação de 34,7, né, comparando maio com junho, né. Também a gente tem esse destaque aqui também para o P-Brand, que também teve uma variação de 9,2. Também a gente tem o NYMEX aqui, é a única votação que a gente vê como que não teve essa queda, né, para esse mês de maio e junho. Então ela teve uma queda aí de 26,5. Então, refletindo toda aquela perspectiva, né, da variação dos combustíveis, né, a gente pega agora o que aconteceu, né, em relação a essa variação aqui na revisão no PMO e nessa atualização do CVU. Então, só relembrando, né, a CCE fez a divulgação do CVU, né, dessa revisão do CVU ali no dia 6, né, de julho, né, que caiu numa quarta-feira. Então, esses dados, esse CVU atualizado para a revisão 2 foram, né, utilizados na revisão 2, né, a partir do dia 9, né, no sábado. Então, aqui do lado direito, a gente coloca a pilha térmica, né, então a gente faz um comparativo, né, o que a gente tem na pilha térmica, comparando com o CVU, né, com a disponibilidade da revisão 0, e essa linha vermelha seria com a revisão 2, né, com os CVUs atualizados. A gente consegue ver que essa pilha térmica em vermelho tem alguns pontos que é um pouco mais barato, mas no final, ali para os CVUs acima de R$1.000, essa pilha é um pouco mais cara. A gente destaca esses dois pontos aqui, né, esses dois ciclos aqui, né, um roxo e esse azul, somente para poder destacar essas diferenças, né. Então, no quadrante aqui, na tabelinha aqui do lado esquerdo, a gente tem o que? A variação do CVU, né, da revisão 0 para a revisão 2. Então, nesse primeiro quadrante aqui, nessa primeira diferença que está em verde, a gente vê essa redução, né? Então, essa redução está relacionado ao índice da IMEX, então foi essa explicação dessa queda, né? Que justamente nesse primeiro ciclo aqui, nessa sinalização aqui, é onde se encontra esses CVUs que tiveram essa redução. Na parte da tabela aqui, né, no meio da tabela, a gente consegue ver já esses CVUs que tiveram elevação, né? Então a gente começa com óleo diesel e pega um pouco do carvão e um pouco gás. Então, destacando aqui, né, o gás, né, que teve essa elevação, que a gente cita justamente o JKM, que foi o índice, né, que teve essa maior elevação nesse último mês, que é justamente esse trecho aqui, né, que a gente está assinalando nessa curva aqui em azul. Agora, olhando a janela para julho, né? Então, a gente comentou o que aconteceu em junho, né? Agora, analisando nesses últimos dias de julho, né? Como está o comportamento das cotações, a gente consegue enxergar que nesses últimos dias teve um aumento ali no começo do mês, né? Meio que na metade do mês. Agora a gente consegue ver que está tá em queda, uma tendência de queda. Então, a gente cita aqui o óleo combustível, né?
que está uma queda aqui até esse momento, né, de 5,7. O carvão teve uma subida, né, tá com 5,9. O P-Brand, né, o barril de petróleo, ele está em queda, né, está com 8,1, né, próximo do $100 o barril. O óleo diesel, que também está sofrendo uma queda, está com 14,2. O NYMEX, ele teve uma subida nesses últimos dias. Então, ele nesse momento está com 14,2 de elevação, comparando julho, nesse momento, com junho. E o JKM também, ele está sofrendo uma elevação ao se comparar até esse momento, julho, né, com julho com junho. Agora que a gente comenta, né, o que aconteceu na relação à penalidade, né, então, relembrando o conceito da penalidade da restrição de níveis, né, esse tipo de penalidade ele é encontrado lá no ADGER, né, lá no bloco HE, né, lá no final do arquivo da ADGER. Então, a gente, relembrando como ele é calculado, né, então ele tem uma atualização a cada revisão, né, depende do CVU. Então, como ele é calculado, né? Essa penalidade, ele leva em consideração o maior CVU disponível, né? Lá no horizonte do Decomp. A gente faz uma multiplicação de 1,005 e depois disso a gente pega o primeiro múltiplo de 10. Então, só exemplificando aqui, né? Exercitando, a gente pegou um CVU de 2.816,82. Fazendo esse produto, a gente chega no valor de 2.891. Então, aplicando esse primeiro múltiplo de 10, a gente chegaria no valor de penalidade de 2.900. Então, o que aconteceu, né? Só lembrando esse histórico aqui, relembrar o que aconteceu no PMO de julho, na revisão 0, e o que aconteceu na revisão 2. Então, no PMO de julho, né, na revisão 0, a gente fez o envio, né, dos dados CVU. Então, naquele momento, né, na revisão 0 e na revisão 1, a gente tinha um CVU máximo ali, né, da usina Chavantes, né? Essa é uma usina do primeiro LEM que tem como índice o óleo diesel. Então, se o CVU na revisão 0, na revisão 1, era de 2.635,80. Então, a penalidade, né, no caso, foi atrelada a essa usina, né, ficando a penalidade de 2.650. A gente fez o envio da revisão do CVU, né, na quarta-feira, no dia 6, né? Então, nessa revisão do CVU, a gente teve atualização dos CVUs, né, das usinas do PCS, né, Linhares, né, Viana 1, Povoação. Essas usinas estavam com CVU na revisão 0 e na revisão 1 de 2.095,42. Então, menor, né, do que o CVU Chavantes. Com essa revisão, né, atrelado a essa elevação do JKM, a gente teve uma elevação desse CVU, né? O CVU dessas três usinas, né, tem o mesmo valor e ficou de 2.876,82. Então, foi o maior CVU, né, na revisão 2. Aplicando a penalidade, nesse caso, né, então, essa usina, né, esse CVU, né, passou a ser a usina, o maior CVU disponível no DEC. Então, aplicando a penalidade, ela passa a ter o valor, né, de 2.900, a penalidade aplicada a partir da revisão 2 do Decomp. Era isso que eu tinha para falar. Passar agora a apresentação para o Cássio. Só para você, Cássio. Obrigado, Eduardo. Vê se foi aí. Foi. Obrigado. Por nada. Dando prosseguimento aqui, a gente vai trazer a análise do preço para o mês de julho. A gente começa com a primeira semana de julho, semana que iniciou no dia 25, foi até o dia 1º. Agora a gente tem todos os dados já computados para essa semana. Então, a gente começa com o balanço energético do caso CCE, do modelo D100. Com relação aos aproveitamentos, a gente tem aqui na base, em vermelho, a geração térmica total para essa semana, 2,4 gigawatts médios. A parcela de geração das usinas não simuladas individualmente, que são atualizadas diariamente para o modelo D100, que em amarelo, próximo ali a 17,8 gigawatts médios para essa semana, e em azul, a parcela de geração hidráulica do SIM, com 70% do total médio dessa semana, a parcela de geração hidráulica que faz aqui o fechamento da demanda essencial nos períodos de carga mais alta. Quando a gente compara os dados semanais considerados para o modelo D100 com os dados considerados no modelo Decomp para a mesma semana, a gente tem os dados de 11 abaixo da média dos últimos 5 anos para o mês de julho, que é de 20.733 megawatts médios. Essa semana, na comparação percentual, foi de 86%. A carga que também é atualizada diariamente para o modelo D100, ligeiramente abaixo daquela considerada
para o modelo Decomp, 66.820 megawatts médios no DC contra 68.337 no modelo Decomp. Trazendo aqui os dados de geração das não simuladas individualmente com mais detalhes, a gente deixa aqui os valores médios de cada dia dessa semana, então os valores, assim, sempre muito próximos a 16, 17 gigawatts médios, com uma pequena redução aqui na quarta e quinta-feira, e a separação por fonte, a gente deixa aqui nessa tabela, PCH aqui na base 19% do total médio, 24% de PCTs, fotovoltaica 7% e eólica com metade do total médio das não simuladas individualmente para essa semana, total que foi próximo ali a 17,8 gigamédios. E por fim, o preço acoplado em todos os supermercados para essa semana no piso regulatório. Quando a gente analisa o CMOCC, ou seja, sem aplicar os limites, a gente tem valores ali também muito próximos aos 55,70, valores entre 45 e 50 reais por megawatt-hora acoplados nos 4 supermercados. E abaixo a gente tem a comparação ali com o modelo Decomp, que também a função de custo futuro do Decomp estava vendo nos 4 supermercados o PLD no piso. Passando agora para a segunda semana de julho, semana que iniciou no dia 2 e foi até o dia 8 desse mês, a gente traz novamente o balanço energético visto pelo modelo DC da CCE. Então, a gente tem aqui na base a geração térmica, 3% do total médio, as não simuladas individualmente, agora com incremento em relação à semana anterior, 20,8 gigawatts médios, 31% do total médio de geração dessa semana, e a parcela de geração hidráulica com 66% de média. Tem uma redução também em relação à semana passada. Quando a gente compara os dados de 11 com a média dos últimos 5 anos, para o mês de julho de 20.733, a gente tem modelo D100 foi considerado valores mais elevados, 101% na comparação percentual, e a carga do modelo D100 muito próxima àquela considerada para a mesma semana do modelo Decomp, 67.359 contra 67.609 megawatts médios no Decomp. Agora, trazendo a geração das não simuladas individualmente separado por fonte, a gente deixa aqui em cima os totais médios, sempre acima de 20 gigawatts, total médio de cada um dos dias, né, sempre acima de 20 gigawatts, e a separação por fonte ali em percentual e em megawatts médios, aqui na tabela inferior, 16% de PCH, 21% de PCT, 3% de solar fotovoltaica e usina eólica com 58% no total médio dessa semana. Trazendo a curva do PLD, agora para essa segunda semana de julho, a gente tem já agora em todos os dias úteis o PLD acima do piso regulatório, exceção aqui da carga mais baixa na segunda-feira, e os períodos de carga mais baixa, tanto no sábado quanto no domingo, mas quase sempre acoplado nos 4 supermercados, com exceção aqui do dia 5 de julho, a gente teve um montante eólico nesse horário mais elevado. Abaixo a gente deixa a curva a tabela a gente deixa os valores médios com a variação dos valores máximos e mínimos. A função de custo futuro do modelo Decomp estava vendo nos 4 supermercados R$ 57,97 por megawatt-hora. O PLD, muito próximo, ligeiramente acima da média consolidada do PLD, de 57,17, com exceção do Nordeste, com valor ligeiramente menor, 57,16. Agora a gente passa para a terceira semana de julho, semana que iniciou no dia 9 foi até o dia 15 de julho, e novamente com o balanço energético, visto pelo modelo DC da CCE. Aqui na base, 3% de geração térmica, na cor vermelha, 11,20,4 gigawatts médios, 30% do total médio de geração total dessa semana, valores ali muito próximos da semana anterior, e geração hidráulica com 45.594 megawatts médios, 67% do total médio. A parcela de 11 muito próxima à média dos últimos 5 anos, né, que é de 20.733, e a carga ligeiramente acima no modelo D100, 68.165 megawatts médios, contra 67.737, visto pelo modelo D100 para essa terceira semana de julho. As não simuladas individualmente, a gente deixa aqui novamente o total médio diário destacado e a parcela de cada uma das fontes.
aqui na tabela inferior, 16% de PCH, 22% de PCT, 6% de fotovoltaica e também valores bastante elevados de eólica, 56% do total médio dessa semana. Novamente, a curva do PLD. Então, a curva do PLD para essa semana, a gente também, apenas no domingo, na carga mais baixa, a gente tem o PLD no mínimo regulatório, no valor de 55,70, das 2 até às 14 horas, mas fora esses períodos, a gente não tem mais o PLD no mínimo regulatório. O pico do PLD foi encontrado no período de carga mais alta, às 18 horas do dia 11 de julho, da segunda-feira, e o valor médio para essa semana do PLD nos 4 supermercados acoplados é de R$ 59,00 por megawatt-hora, muito próximo àquilo que foi visto na função de custo futuro do modelo Decomp para essa mesma semana de R$ 58,91 por megawatt-hora. Por fim, a gente traz a análise do preço horário para a semana atual, a semana que iniciou no dia 16, a gente tem os dados computados do modelo D100 até o DEC do dia 20 de julho. Então, são com esses dados que eu vou passar o balanço energético. Então, o balanço energético, para esses dias, a gente tem pouco mais de 2 gigawatts médios de geração térmica, geração das não simuladas individualmente, 30% do total, 20,5 gigawatts médios, e a parcela de geração hidráulica com 44,9 gigawatts médios, 67% do total médio para essa semana, considerando esses primeiros 5 dias. UNZE, novamente, muito próximo aos 20.733 megawatts médios, que é a média dos últimos 5 anos, 99%. A comparação percentual é a carga também muito próxima àquela considerada no modelo D100, daquela considerada no modelo Decomp, ligeiramente inferior, de 67.436 megawatts médios contra 68.175 nessa semana no Decomp. Aqui a parcela de UNZE separado por fonte. Então, aqui na base, a gente tem as PCHs com 3% do total médio dessa semana, as PCTs com 22%, fotovoltaica 6% e a parcela de eólica também com valores bastante expressivos, 58% do total médio. E por fim, a curva do PLD. Então, a gente destaca os valores do vale e do pico do PLD para essa semana. Então, no dia 17, a carga mais baixa ali do domingo, a gente encontra o PLD vale até então dessa semana, no valor de R$ 64, R$ 68 por megawatt-hora. E no dia 20, no DEC do dia de hoje, às 18 horas, a gente tem o pico do PLD no valor de R$ 79,87 por megawatt-hora. Abaixo a gente deixa os dados vistos pelo modelo Decomp de PLD, 69,21 para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e o Norte e o Nordeste com 68,83 de valores médios, valores próximos àquilo encontrado até então para o modelo D100. Então, a gente nota aqui que o PLD não está acoplado, principalmente nos períodos de elevada geração eólica, que é nesse período da metade da manhã até o início da tarde, e o Nordeste, ele se desacopla dos demais supermercados. Isso só não ocorreu no dia 17. Então, aqui a gente traz o atingimento dos intercâmbios justamente nessa questão. A gente traz aqui com mais detalhes o dia 18 de julho, no gráfico de cima, a curva do PLD, a curva do CMOCC, ou seja, quando a gente não aplica os limites regulatórios, que aqui não foi necessário, mas aqui os dados são em patamares semi-horários. Então, a gente nota aqui o desacoplamento do Nordeste em relação aos demais supermercados, nesse período de 8 horas até meio-dia. Isso se deu por conta do atingimento do fluxo da exportação do Nordeste neste período, que tem um valor de 11.500 megawatts médios. Só destacando que, para o modelo D100, durante esse mês, os ganhos ali do circuito 2 de Poções 3 para Paraíso 2, que já estão sendo contemplados, por exemplo, no DEC do dia 20, no DEC de hoje, no DEC de amanhã e assim por diante, no modelo D100 da operação, não está sendo contemplado para esse mês no DEC da CCE, que traria ganhos ali, por exemplo, na exportação do Nordeste de 500 megawatts.
Com relação ao comportamento do PLD foi isso, agora a gente traz aqui as inconsistências, né? A gente traz para esse encontro uma inconsistência que ocorreu no arquivo APROH.dat. O FSRH 2952 indica uma restrição de vazão de efluente mínima para Porto Primavera de 3.600 metros cúbicos por segundo. No DEC dos dias 2 até o dia 7 de julho, essa restrição foi considerada de forma equivocada, com valor de 3,6 metros cúbicos por segundo. Então, a gente traz aqui o recorte tanto do arquivo APROH, da inconsistência, então foi colocado um dado ali nesses dias para Porto Primavera de vazão de efluente mínima de 3,6 metros cúbicos por segundo, ao invés de 3.600. A gente só destaca aqui o FSRH número 2952, em que foi cadastrado também de forma equivocada, uma vez que esse sistema do FSRH ele é utilizado como input, como base para a criação do arquivo APROH.dat, foi cadastrado de forma equivocada o valor de 3,6 metros cúbicos por segundo para essa restrição, que deveria ser de 3.600. Aqui abaixo, nas tabelas inferiores, a gente traz os impactos no PLD. Então, na primeira tabela seria a maior diferença absoluta, ou seja, a maior diferença horária em cada um dos dias. Então, a gente traz aqui tanto do dia 2 até o dia 7 de julho, a gente não teve variações significativas, a maior seria aqui de 16, 17 centavos, ocorrida aqui no dia 7 de julho. As variações são bastante pequenas, uma vez que mesmo com essa restrição de 3,6, o modelo estava vendo valores médios de defluência para Porto Primavera bastante superiores a 3.600. E quando a gente olha a média diária, a gente tem valores ali de diferença bem pouco significativas, com o dia 2 de julho, que tem, na absoluta, menos de 20 centavos, né, 19 centavos, com valores médios diários de 2 centavos de diferença nos 4 supermercados. Eu acho que com relação ao comportamento do PLD para julho é isso. Eu retorno a palavra agora para o Humberto para ele dar prosseguimento. Obrigado, Cássio. Vou pegar o laser pointer aqui. Bom, como eu tinha mencionado no começo, né, da apresentação, a estrutura dessa parte do histórico ela mudou um pouquinho, né, até o final do ano aqui, como a gente vai estar acompanhando os aprimoramentos da CEPAMP, a gente vai passar aqui, então, por essa parte do histórico, sem os aprimoramentos, né, só relembrando, deixar aqui até mais como consulta, e depois eu vou chamar o Moraes aqui, o Rodrigo Moraes, para ele detalhar um pouquinho em relação aos resultados, considerando os aprimoramentos da CEPAMP para 2023. Bom, em termos dos anos aqui 2021 e 2022, né, que é desde a entrada do preço horário, a gente tem, né, o comportamento ali do PLD que a gente veio apresentando em cada um dos encontros, né, mas a gente só lembra que a gente teve uma redução aqui de janeiro até em torno de março, para o supermercado Sudeste, se mantendo aqui em valores nessa faixa aqui abaixo, em torno de 100, 150 reais. Depois a gente teve, né, com o cenário hidrológico já se reduzindo, o período úmido foi bem ruim, né, do ano passado, tanto que a gente foi tendo uma elevação aqui no PLD, em cenários bem críticos, aí chegando nos piores do histórico, né, principalmente quando a gente considera, se não me engano, abril, maio, junho, ou maio, junho e julho, exatamente chegando aqui, se mantendo no PLD máximo. Essas oscilações eram aplicadas, né, uma vez que ele ainda não estava ultrapassando o PLD horário máximo. Aqui, a partir de agosto, basicamente ficou o mês inteiro já alcançando o PLD máximo horário, e por isso fica aqui uma reta em vez dessas oscilações, só em alguns fins de semana, né, que apresenta oscilação, e depois, né, ali em final de setembro, meados de outubro, com a chuva apresentando um cenário mais de normalidade, aí sim a gente teve redução no PLD, se manteve aqui abaixo, né, no valor piso aqui, basicamente de início de fevereiro até início aqui de julho. Agora, né, a gente teve alguns pequenos alterações aqui em termos da saída do PLD mínimo, né, mas bem próximo, ali em algumas horas do dia. E agora, nas últimas semanas, foi apresentado que temos aqui uma elevação. Acho que abri um microfone aqui. Que a gente teve uma pequena elevação dos preços, como a gente foi detalhando aqui na apresentação de hoje.
Então, o Sul com um comportamento bem semelhante. Em relação ao Nordeste, né, esse cenário aqui, acho que o que chama mais destaque é esse momento que a gente não teve o atingimento do PLD máximo horário para a região Nordeste, e por isso ele apresentou oscilações aqui, aplicando a metodologia lá de fazer com que a média diária fique igual ao PLD máximo estrutural. E o Norte ele ficou mais acoplado com a região Sudeste nesse período. E o último destaque é que no Norte, desde início aqui, né, de janeiro, basicamente, ele já foi apresentando PLDs nos valores mínimos aqui. Passando aqui, então agora eu vou chamar o Rodrigo Moraes para ele falar um pouquinho em relação aos resultados obtidos ali do comportamento do PLD, considerando os aprimoramentos da CEPAMP. Vou passar o controle para ele aqui. Muito obrigado, Humberto. Eu vou primeiro iniciar os comentários fazendo um review aí de quais são os aprimoramentos propostos para a CEPAMP para o início de janeiro de 2023. Então, nós apresentaremos aqui os resultados do DEC, tanto para o New Wave, Decomp e D100, mas os resultados que estão projetados aqui são especificamente do modelo D100. Os aprimoramentos propostos para o ano de 2023 basicamente são 3 frentes. Primeiro, na geração de cenários, que passará a ser gerado através do modelo PAR-PA. Segundo, no critério de parada, elevando o número de iteração máximo para 50. E para o Delta Zenf, ele tem que ficar abaixo de 0,1 por 6 iterações consecutivas. E o segundo, na verdade, a segunda frente de mudança é enquanto a versão risco, que passará a ser o Parsevar de 2535. É importante ressaltar nesse momento que esses decks são simulados sem alteração dos estados iniciais de entrada, ou seja, sem fazer o acoplamento para armazenamento e os estados termoelétricos. Então, os resultados aqui do PLD sombra, PLD sombra e o oficial, sem as aplicações do limite até a última sexta-feira, do último dia 15, nós podemos observar que o comportamento pela envoltória para todos os mercados é bastante parecido. Agora, em termos médios, a gente pode dizer que para o norte, o PLD sombra ficou em R$ 47,00 e o oficial em R$ 14,00 por megawatt-hora. Para o nordeste, o PLD sombra em R$ 54,00 e o oficial em R$ 16,00 por megawatt-hora. O sudeste, centro-oeste e o sul, aproximadamente o sombra em R$ 130,00 e o oficial em R$ 30,00. E essas diferenças são causadas principalmente pelo incremento de geração térmica, que está aproximado pela média em todo o período de 430 megawatt média. Apresentando agora os resultados com a aplicação dos limites, a gente pode observar que existe um deslocamento para cima de ambas as curvas, né? Aumentando um pouquinho o preço médio. Então, o sombra para o subsistema norte fica em R$ 84,00, o oficial em R$ 56,00 por megawatt-hora. Para o nordeste, a gente observa já o sombra em R$ 88,00 e o oficial em R$ 56,00 por megawatt-hora. O sudeste, centro-oeste e o sul, o sombra fica em R$ 135,00 e o oficial em R$ 57,00, causados aqui diretamente pelo aumento da geração térmica média de 430 megawatts médios. A gente pode observar que para aplicação ou não dos limites, a geração térmica é muito parecida. É importante ressaltar aqui nesse momento que a disponibilização desses decks ocorre toda sexta-feira. Então, sexta-feira nós publicamos a função de custo futuro do Decomp e os últimos 7 dias que aconteceu do D100. Então, toda sexta-feira nós publicamos esses decks aqui na página da CCE. E agora eu passo a palavra para o Cássio para que ele possa dar continuidade à apresentação. Obrigado, Moraes. Só retornando aqui alguns slides, eu dei uma informação equivocada aqui com relação à semana atual.
Aqui nessa tabela está marcado aqui que o valor do PLD visto pelo modelo Decomp está desacoplado entre os submercados, mas o valor em todos os submercados aqui seria de R$ 68,83 por megawatt-hora. E vai ser corrigido para a versão final da apresentação. Então, dando prosseguimento agora, na atualização da projeção do PLD, a gente começa aqui com um disclaimer, né? A CCE alerta e ressalta que é responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado, demais interessados, a obtenção de outros dados e informações, análise, para realização de análise, estudos e avaliações para a tomada de decisão, de alguma decisão. E não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade para a tomada de decisões administrativas e empresariais. Proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte. Em relação à metodologia, a gente tem a metodologia da projeção de ENA, que é feita por meio de redes neurais artificiais e, com isso, para isso é utilizada a transformação logarítmica. E a metodologia da simulação é a simulação encadeada dos modelos eletroenergéticos no Wave Decomp. Aqui a gente deixa com mais detalhes o fluxograma do processo da obtenção de ENA por redes neurais artificiais. Então, aqui a gente deixa para consulta. E aqui também para consulta a metodologia da simulação encadeada dos modelos New Wave e Decomp. Trazendo os cenários agora apresentados, a gente traz novamente os 3 cenários que a gente sempre traz aqui por encontro, que seria o caso VE. Então, é utilizado o valor esperado da ENA realizado para julho. Então, utilizado o dado de VE do caso ONS para julho como um dado do histórico ali, de premissa para o caso VE. O limite superior, mesmo esquema, só que agora o limite superior seria a nossa sensibilidade 1, sensibilidade 2, o limite inferior. E agora, em relação aos outros encontros, a gente traz outras 2 sensibilidades. Então, a gente traz ali a ENA, a partir de agosto, flat, para todo o horizonte da projeção, que vai até setembro de 23, para o Sudeste 70%, uma vez que esses valores aqui são valores muito próximos à média da MLT dos últimos 3 meses, de maio, junho e de julho. De julho é o que a gente tem até então foi considerado esses valores nessa sensibilidade 3. Então, o Sudeste 70%, o Sul tem valores acima de 100% da MLT para esses últimos 3 meses, mas foi fixado a MLT para esse submercado. 60% no Nordeste e 80% no Norte. A sensibilidade 4 tem as mesmas ENAs, valores flat, a partir de agosto, para todos os submercados, com exceção do Sudeste. A gente deixa uma ENA ainda mais pessimista para o Sudeste, 60% da MLT. Em todos os casos, é considerado o despacho térmico por ordem de mérito. E também eles consideram, a partir de 23, os aprimoramentos do GT Metodologia CPAMP, que seria o PAR-PA, a alteração dos critérios de parada, de convergência do New Wave e o CVAR 2535. A gente começa com o caso VE, então o PLD do caso VE para o submercado Sudeste e Centro-Oeste. Assim como nas projeções que a gente tem passado nas últimas semanas, para o caso VE a gente não tem o PLD fora do piso regulatório em nenhum mês do horizonte da projeção. A gente tem aqui em agosto o CMO-CCE, ou seja, PLD antes da gente aplicar os limites muito próximo ao limite mínimo, só que não é suficiente ainda para ultrapassar essa marca, e a partir de setembro a gente tem uma redução do CMO até o final do horizonte. Nessas condições do VE, a média de 22 seria de R$ 56,93 por megawatt-hora. Agora, trazendo o resultado do limite superior, a gente tem aí valores de PLD ainda inferiores, né, mais especificamente valores de CMO ainda inferiores, 27 para agosto, R$ 4,00 por megawatt-hora para setembro, e valores de CMO igual a zero a partir de então, que configuraria todo o horizonte aqui da projeção para o caso LS, o piso do PLD, e a mesma média para 22 em relação ao caso do VE. A gente tem no limite inferior PLD ligeiramente acima para agosto, acima do piso, R$ 66,00 por megawatt-hora, e reduz a partir de setembro até o final do horizonte para valores abaixo, para valores de CMO muito próximos ou iguais a R$ 0,00 por megawatt-hora. Então, só agosto com
valor acima do piso do PLD, configurando ali a média para 22 de R$ 57,80 por megawatt-hora. Agora a gente traz as outras sensibilidades, que são menos mais pessimistas em relação aos 3 casos apresentados anteriormente. O primeiro caso seria Sudeste com 70%, Sul com 100% da MLT, 60% no Nordeste, 80% no Norte. Nessa configuração, a gente tem agosto, PLD R$ 71 por megawatt-hora, a gente retorna para o piso a partir de setembro até o final do ano e começo do ano que vem, e a partir de março, nos 3 próximos meses, valores acima do piso, R$ 80, R$ 108,76, de março até maio. Só lembrando que para 23 a gente já está considerando os aprimoramentos da CEPAMP. Nessas condições, a média de 2022 ficaria ligeiramente acima dos outros casos, por conta aqui desse incremento em agosto, R$ 58,23 por megawatt-hora. E por fim, o caso mais pessimista, que é a mesma sensibilidade anterior, com a exceção do Sudeste, que tem uma ENA bem mais pessimista, 60% da MLT. Nessa situação, agosto tem uma elevação em relação aos demais casos, R$ 84 por megawatt-hora, retorna ao piso nos próximos meses, saindo do piso novamente apenas em dezembro, R$ 71 por megawatt-hora, e valores bastante elevados ali no período 1, 164, e acima de R$ 300 por megawatt-hora em fevereiro até o mês de abril. E reduz nos próximos meses, mas sempre acima do piso regulatório. Considerado aqui nessa simulação como se fosse R$ 55,70 por megawatt-hora. E nessa configuração, a média de 22 para essa simulação seria de R$ 60,55 por megawatt-hora e de 23 de R$ 217,21 por megawatt-hora. Aqui a gente trouxe as curvas para o Sudeste, a gente tem todos os resultados acoplados para os demais submercados, então esses slides só trazem os demais submercados, a curva do PLD. Então aqui seria relativo ao submercado Sul, aqui ao submercado Nordeste e ao submercado Norte. Aqui nesse slide a gente deixa a tabela com todas as informações de PLD dos slides anteriores, de cada uma das sensibilidades e cada um dos submercados. Em termos de ENA, a gente traz aqui a ENA do SIM, inicialmente para o caso VE, agora separado aqui em cada uma das semanas, em cada um dos meses. A gente tem uma ENA para agosto de 76% da MLT, 80% em setembro, ele passa da MLT ali no final do ano e fica com valores abaixo no início do ano que vem, chegando ali em fevereiro e março, próximo até igual assim, a 90% da MLT, e reduz a partir de então para valores próximos e um pouco acima de 80% da MLT. Valores muito próximos, o limite superior, só que ligeiramente acima, agosto com 80%, 81% em setembro, chegando a 112% em novembro e 113% em dezembro. E valores reduzidos de ENA a partir do mês de janeiro de 2023. No caso do limite inferior, valores também com reduções ligeiras para baixo, agora dos demais casos, 74% da MLT no mês de agosto, 78% no mês de setembro, chegando a 109% em novembro e 101% em dezembro, retornando, diminuindo os valores ali a partir do mês de janeiro de 2023. Aqui a gente traz o caso da sensibilidade 3, 70, 100, 60 e 80. Nesse caso, a gente tem agosto com 78% da MLT, praticamente se mantém nos demais meses, e reduz a partir de novembro de 2022 para valores muito próximos ali, ligeiramente acima de 70% da MLT, retornando para valores maiores, mas ainda abaixo de 80% da MLT, em meados do ano que vem. E por fim, o último caso, o caso mais pessimista, reduzindo ainda mais o Sudeste, 72% em agosto, 74% em setembro e 73% em outubro. E valores abaixo de 70% da MLT até o ano que vem, e muito próximos ali a 70%, ligeiramente acima, a partir de maio de 2023. Aqui a gente deixa esses mesmos resultados, agora separado por submercado. A gente só destaca ali o Sudeste, que é o submercado preponderante frente aos demais submercados.
correspondendo ali a 70% aproximadamente 70% da energia armazenada máxima do SIM. Desculpa, falando de ENA, valores próximos de 70% da ENA total do SIM. Agora, em termos de energia armazenada, a gente traz resultados inicialmente do caso VE. No caso VE, a gente fecharia o mês de agosto com 62% e fecharia ali o período úmido com 53%, 54% de volume. E replecionando os reservatórios ao longo do período úmido, chegando até 87% da energia armazenada. No caso do limite superior, agosto fecharia com 63% de armazenamento e fecharíamos novembro com 56% de armazenamento, repressionando ali os reservatórios até o final do mês de abril com 89% da energia armazenada. No caso do limite inferior, o limite inferior finalizaria agosto com 61% de energia armazenada e novembro por volta ali de 52% da energia armazenada, e os reservatórios repressionam ali durante o período úmido, chegando ao final do período úmido por volta de 85%, 86% de armazenamento. E os casos mais críticos, que seria inicialmente aqui a sensibilidade número 3, com Sudeste em 70%, agosto finalizando com 63% de armazenamento e o período seco com 47% de armazenamento e até o início do período seco do ano que vem a gente teria 73% de armazenamento, valores abaixo ao encontrados no ano atual, de 2022, mas acima aos 2 anos anteriores. E por fim, o caso mais crítico, que seria o Sudeste com 60% da MLT, flat ao longo de todo o horizonte da projeção, agosto fechando com 62% de armazenamento e o período seco ali iniciando muito próximo, o período úmido iniciando muito próximo a 40% de armazenamento, e repressionamento dos reservatórios ao longo do período úmido, do próximo período úmido, finalizaria ali com 61% de armazenamento, agora acima do ano de 2021, mais abaixo, mas muito próximo, né, ao ano de 2020, neste cenário. Agora aqui os mesmos resultados do SIM, agora separado por submercado, a gente deixa aqui também mais para consulta, né, destacando novamente também o submercado Sudeste, que é preponderante em relação aos demais submercados. Então, o primeiro caso ali foi o LS, o VE, agora o LS, LI, e os outros casos de sensibilidade, a gente nota aqui no Sudeste principalmente, valores de energia armazenada bastante inferiores aos demais 3 casos. Agora a gente traz o balanço operativo dos casos analisados, começando com o caso VE. Então, só destacando aqui a parcela de geração termoelétrica encontrada aqui no horizonte da projeção, por volta ali de 5 gigawatts médios durante este ano, acima ainda de 5 gigawatts médios para esse ano, e muito próximo e abaixo no começo do ano que vem, e em meados do ano que vem, a partir de abril, também retorna valores de 5 gigawatts médios ou até próximos a 6 no final do horizonte da projeção para o caso VE. A gente não tem variações quando a gente olha o limite superior, ou seja, a gente não tem variações significativas, tanto de geração hidráulica quanto de geração térmica. O mesmo vale para o balanço operativo do caso do limite inferior. Já para o caso da sensibilidade 3, com o Sudeste em 70%, a gente tem um despacho termoelétrico ligeiramente maior, sobretudo aqui no começo do ano que vem, que a gente tem um PLD mais elevado para esse caso. Mas as variações também não são tão significativas como a gente vai ver agora no próximo caso, que para o ano que vem a gente chega aqui acima de 6, 7 gigawatts médios de geração termoelétrica, com destaque para abril com 8,7 gigawatts de geração termoelétrica. Então, bastante, consideravelmente superior aos casos anteriormente apresentados. Aqui a gente deixa a estimativa de garantia física do MRE, aqui a sazonalizada. Já aqui a gente considera São Roque, em relação à última vez que a gente apresentou, né? São Roque não estava
marcada ali para entrar em setembro, aqui a gente já está atualizada essa informação. Aqui o pacote ACR, e tanto do Sudeste quanto do Sul. Então aqui a gente deixa o GSF SASO, e aqui flat, nesse próximo slide. Com relação ao GSF dos casos da projeção, a gente começa com o GSF SASO, a gente tem uma média, nesses casos, para esse caso do VE, a gente teria uma média para 2022 de 86%. Então, o que a gente deixa aqui, os dados em vermelho, eles são os resultados ali que não são consolidados para esse horizonte até o final do ano. Então, 22 seria 86% para o caso VE, o mesmo vale para o caso LS, uma vez que a gente não teve variações significativas do despacho hidráulico, o caso do limite inferior, e também aqui é o caso da sensibilidade número 3. Com o Sudeste em 70%, Sul AMLT, Nordeste em 60% e Norte 80%. E variação para o ano de 2022, bastante marginal para o último caso, uma vez que a gente não teve variações significativas especificamente nesse ano, para o caso da sensibilidade número 4, que a gente teria o GSF 85,9%. Agora, em relação ao GSF flat, a gente tem os mesmos resultados, os mesmos valores ali para 22, quando a gente olha o valor médio, 86% para o caso VE, em valores ali acima de 100%, quando a gente olha os dados mensais, só no ano que vem. O caso do limite superior, muito próximo também ao caso VE, sem variações significativas, e mesmo vale também para o caso do limite inferior. Quando a gente olha o primeiro caso, sensibilidade número 3, a gente tem redução aqui, sobretudo no ano que vem, mas reduções também bastante pequenas. E o último caso, sensibilidade 4, a gente teria aparecimento ali de secundária só no mês de fevereiro de 23. E sem variações também significativas quando a gente olha o ano de 2022, em que seria o GSF de 85,9%. Por fim, a gente traz aqui os resultados da projeção de encargos e de custos devido ao descolamento do CMU-PLD. Então, em todo o horizonte, a gente, sobretudo aqui no ano de 2022, a gente não tem aparecimento em nenhum dos casos de ESS. Nessa situação, aqui a gente traz especificamente do caso do VE. Nessa situação, a gente fecharia 22 com 5,6, quase 5,7 bilhões de reais em ESS e custo de descolamento de 31 milhões de reais. Então, vou passar mais rapidamente aqui para as demais sensibilidades, que a gente não tem modificação de dos valores aqui por ano de 2022. É isso. Então, com relação à projeção, é isso que eu tinha para falar, e eu retorno a palavra para o Humberto para fazer as considerações finais. Obrigado, Cássio. Vou pegar o controle aqui. Deixa eu só voltar aqui, acho que no slide 12, porque a pergunta está relacionada a esse slide aqui. A pergunta do Marco Moraes, né? Ele pergunta aqui, prezados, boa tarde. Podem confirmar a data da reunião da FT Previcarga D100? No slide está indicando 27/6. Correto é 27/7 do mesmo dia ou o dia também está errado? Na verdade, aí, aqui, né, o que ele está indicando é esse slide. Aí, o que a gente traz em relação a esse slide, né? Esse daqui é um slide que acabou ficando... não era para estar aberto, né? E é um slide antigo que tinha ficado de outra apresentação, né? Então, essa reunião ocorreu mesmo, ela até ocorreu no dia 28 de junho, né? Então, não é uma reunião futura, né? Só uma reunião que essa indicação foi feita em reuniões passadas e acabou sobrando aqui esse slide para a apresentação de hoje. Acho que foi a única pergunta que nós tivemos, então passo agora então para os próximos encontros, né? Então a gente deixa aqui o calendário dos próximos encontros até o final do ano e a gente agradece a presença de todos que nos acompanharam até esse momento e ficamos aí, nos vemos no dia 1º de agosto em relação ao encontro aí já fechando o mês de julho e iniciando a primeira semana operativa do mês de agosto, aí comentando sobre New Wave, Decomp, DC, trazendo também uma atualização
das projeções aqui apresentadas. Então, agradeço a presença de todos e nos vemos, então, aí no dia 1º de agosto.